Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã meio nublada de domingo, nós temos agora 27 graus, a sensação térmica de 31 graus, bastante quente, pouco vento, expectativa de chuva hoje para as 2, 3 horas da tarde. A previsão também tem aí chuva e trovoada a partir do fim dessa noite até o fim da noite de amanhã. Então, se confirmado, a gente vai viver aquele dia de sustos com os trovões, para quem tem medo do barulho, e dos relâmpagos, né, que são os mais perigosos e, pelo menos para mim, causa de bastante terror. Já peço desculpa pela voz novamente, continuo na crise aí de asma causada por reação à vacina da gripe, mas vamos seguindo. Hoje com esse tema na prudência, porque essa é a batida aí de ABC e América no Campeonato Brasileiro. Começar falando rapidinho do ABC, que ontem venceu o Vila Nova, a primeira vitória do ABC na Série B. Agora já são 33 partidas de invencibilidade lá no Frasqueirão. O pessoal reclamou muito da atuação do juiz, não a torcida do ABC, né? Mas os adversários, eu vi até uma postagem. Eu não pude acompanhar o jogo mais uma vez, né? O máximo que eu conseguia ver eram as postagens no Twitter. E consegui ver uma postagem lá do Vila Nova reclamando que o árbitro não teria expulsado o Edson num lance em que ele era o último homem, cometeu uma falta fora da área. Vi alguns abecedistas comentando que realmente Edson era para ter sido expulso. Mas Campeonato Brasileiro, aliás, futebol é isso mesmo, né? Tem dia que a arbitragem erra. Quando é a favor é ótimo, né? Quando é contra é que a choradeira é grande. Nesse aspecto, pelo menos nos últimos anos, que eu me lembro aqui, revirando aqui a memória, né? A poeira da cabeça, o ABC tem sido favorecido, né? E o América tem nadado aí de braçada contra a maré. Você vê até a rodada anterior, aliás, a primeira rodada da Série D, o América venceu de 3-0 em casa contra o Muricy, mas com nenhum lance de ajuda da arbitragem. Ninguém quer isso mesmo, só que é o contrário. A gente teve muitos lances contrários da arbitragem. A impressão que dava, às vezes, até a metade do segundo tempo, pelo menos eu escrevi isso lá numa postagem, é que a arbitragem parecia só ver falta para o Muricy. Os mesmos lances aconteciam para o América e nada era dado. Então, nesse aspecto, pelo menos o ABC continua aí numa sorte muito boa, porque quando a arbitragem erra a seu favor. No caso do América, normalmente é contra. A expectativa, então, é bem dura para esse jogo de hoje, já que é fora de casa, o negócio deve piorar. Mas, então, ontem o ABC conseguiu sua vitória, está invicto na Série B. E eu vou até destacar aqui uma entrevista de Judas Tadeu, uns aspectos bem interessantes, mas deixa eu passar logo pelos resultados. Ontem, aliás, nessa última rodada da Série B, o CRB venceu o Santa Cruz por 1-0, gol do Highlander, Neto Baiano, de pênalti. Guarani venceu o Figueirense 2-0, gols de Bruno Nazário e Kaique. O Criciúma segue a sua batida de lanterna, perdeu mais uma, por 3-1 para o América Mineiro. O gol do Criciúma foi de Zé Roberto, de pênalti. E o América Mineiro embalou aí no segundo tempo. 30 minutos empatou com o Rui. Depois que a torcida começou a cair de pau lá no Criciúma, eu estava vendo essa partida. Aí foi que o Criciúma se perdeu e o América Mineiro se aproveitou. Aos 42, fez o gol da virada com o Renan Oliveira. Aí a torcida cresceu nas vaias. Aí foi que o América Mineiro cresceu e conseguiu um pênalti para Bill, outro Highlander, bater e fazer... Então, 3-1 para o América Mineiro. O Boa empatou com o Oeste em casa, 1-1. Gol do Boa de Rodolfo, do Oeste, o velho conhecido da torcida do América aqui, Mazinho. O Goiás também segue numa batida ruim, 1-1 com o Brasil de Pelotas. O gol do Goiás foi de Alex Alves de cabeça. Logo em seguida, o Bruno Lopes fez o gol do Brasil. Isso logo no início do jogo, né? Um com 2 minutos, outro com 3 minutos, aí acabou o jogo, teve mais nada de emocionante. Náutico continua também na sua batida triste, perdeu de 2-0 para o Ceará lá na Arena Pernambuco.
Os gols do Ceará marcados por Roberto e Felipe Menezes. O Paysandu, né, venceu o bicho-papão da Série B, o Internacional, um jogaço do Paysandu, torcida lotando lá o estádio do Mangueirão. 1-0, gol de Fernando Gabriel. Acho até que Antônio Carlos Zago começa a balançar muito forte lá no Inter, porque, Janaína está aqui dizendo que tem bicho-papão, não, exatamente. O Internacional, ele, pelo menos pelo que eu tenho visto, ele tem ido muito mais na habilidade dos seus atacantes que qualquer outra coisa. A impressão de conjunto do time é muito ruim. Londrina venceu o Luverdense 3-1. Os gols de Londrina, Jonatas Belusso 2 vezes e Marcinho. Luverdense marcou com Eric. O ABC venceu o Vila Nova 1-0, gol de Nando, que também fazia um tempão que não marcava, mais de um mês que não marcava gols. Já estava sendo questionada aí a sua escalação, conseguiu fazer o gol da vitória. Pela comemoração, todo mundo sacou que o Nando vai ter o seu primeiro filho, né? Então foi um presente duplo aí para ele. Juventude venceu o Paraná por 2-1, os gols de Juventude, Assis contra e Diego Felipe, e o do Paraná, Felipe Alves. Bom, com todos esses resultados, né, a classificação da Série B, então ficou em primeiro o Paysandu com 7 pontos, em segundo o Juventude também com 7 pontos, mas com um gol a menos de saldo. Em terceiro está o CRB empatadinho lá com o Juventude, acredito que o critério aqui deve ser gols marcados. O Guarani está em quarto com 6, aí com 6, em quinto o Figueirense, em sexto Santa Cruz. Em sétimo, América Mineiro com 5, também com 5, mas em oitavo Paraná e em nono o ABC. Em décimo, aparece abrindo a fila dos 4 pontos o Internacional, em 11º Ceará, em 12º Vila Nova, em 13º o Londrina e 14º Oeste. O 15º é o Boa, com 2 pontos apenas. O 16º é o Brasil de Pelotas, com 2 pontos também. E abrindo a zona de rebaixamento também com 2 pontos, o Goiás, em 17º. 18º Luverdense, com apenas 1 ponto. Em 19º o Náutico, com apenas 1 ponto. E em 20º, último lugar, lanterna aí, segurando a lanterna da competição, Criciúma com 0, né? 3 partidas. Nenhum pontinho, né? Nenhum empatezinho para animar a torcida do Criciúma. Parece... Bom, a gente olha assim para a parte de baixo da tabela e vê o poder de investimento. Desconfia que Criciúma, Náutico e Goiás devem engrossar o caldo aí mais para frente. Luverdense já não tem tanto poder de investimento, né? E aí vamos ver o que é que vai ser mais para frente. Também não dá para projetar muita coisa. Mas o ABC continua invicto, que é o que importa aí para a torcida do Rio Grande do Norte, quem torce realmente para o Rio Grande do Norte e os torcedores do ABC também. Ontem também teve um reencontro da torcida do ABC com o Alisson, que isso foi muito alardeado durante a semana, como seria a torcida do ABC em dilema, se ia vaiar ou não o Alisson, mas... Pela reportagem do Globo Esporte, que foi o que eu pude acompanhar depois, parece que o Alisson levou vaia mesmo na saída e não quis nem se envolver em polêmica, né? Não comentou nada a respeito, que saiu rapidinho para o vestiário para não falar da sua frustração em ser vaiado dentro do frasqueirão. Sobre público, a torcida do ABC, eu acho que gostou demais dessa história de público zero. Começou uma campanha para... Eu nunca tinha visto isso, uma torcida começar uma campanha para não ir a campo. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma situação dessa em relação a, por exemplo, um time que está vencendo, porque normalmente esse tipo de campanha vem quando você está querendo tirar uma diretoria. Embora eu ache errado, porque você termina matando o clube de inanição e quem vai sofrer é a torcida, como sempre. Mas... Você normalmente quer tirar uma diretoria, quer protestar porque os resultados em campo não estão vindo. Mas não, a torcida do ABC começou esse protesto por causa de um jogo na Arena das Dunas, 2 jogos na Arena das Dunas. E parece que gostou tanto do protesto, que mesmo o ABC sendo aí bicampeão estadual, estando invicto na Série B, tendo vindo de um grande resultado lá em Porto Alegre, que eu acho que nem o mais otimista dos abecedistas esperava aquele empate com o Inter, pelo poderio do Inter, pelos 3-0 que o Inter tinha metido no Londrina
na primeira rodada, pela partida, desculpem, a partida ruim que o ABC fez com o Paraná na estreia, o 0-0. Então, eu acho que nem o mais otimista esperava que o ABC conseguisse aquele empate, ainda mais o volume ofensivo que o Inter teve, especialmente no primeiro tempo. Aí o ABC saiu perdendo, conseguiu empatar, teve até chance de virar o jogo. E quando a gente vai conferir o público do estádio, no sábado à tarde, olha, eu não sei mais qual é o horário bom do futebol. Me perdoe, minha cabeça deu um tilt, eu não sei mais. Tem hora que é domingo, aí tem hora que domingo é ruim, porque a ressaca vai ser na segunda, o povo vai trabalhar. Aí tem hora que o melhor horário é no sábado. Não, mas porque no sábado o povo trabalha, então não dá para chegar cedo, não dá público. Sábado à noite atrapalha a balada, então também não dá certo. Eu não sei mais qual é o horário bom do futebol. Se alguém tiver alguma sugestão aí, diga. Gostaria muito de ouvir, por exemplo, da torcida do ABC. Janaína está aqui me dizendo, domingo de manhã tem sol, também é ruim, faz muito calor. Eu não sei. O América até vai poder experimentar um outro horário bastante novo aí no dia 5 de junho, que é às 19h30 na segunda. E aí vamos ver como é que vai se dar esse público. 19h30 eu acho que é um horário assim cedo para o trânsito, mas como é na Arena das Dunas, o acesso é um pouco mais fácil do que, por exemplo, se fosse a torcida do ABC no Frasqueirão, o engarrafamento até o Frasqueirão certamente tiraria o povo do início do jogo e muita gente não iria por isso. Mas, então, voltando aqui, como eu não sei mais qual é o bom horário de jogo, eu peço, então, aí aos abecedistas, os bons e pacientes, gentis abecedistas que escutam esse podcast, que não é todo mundo que tem essa paciência, que me digam qual é o horário bom, então, do futebol, porque uma campanha dessa, um time bicampeão, o time vem de um acesso da Série C para B, só passou um ano. O principal adversário foi rebaixado para D. Está invicto na Série B. O estadual perdeu pouquíssimas partidas. Ganhou do rival até com um placar dilatado. Não perde no Frasqueirão há 33 partidas e o público total do ABC de 3 mil, não deu nem 3.200. Parece que foi 300 e alguma coisa. Bom, não deu 3.500, vamos fechar aqui, 3.500, não deu. 3.500 pessoas, não foi nem isso, que compareceu ontem ao Frasqueirão e que pagou ingresso, então, aí não foi nem... foi a metade disso que pagou ingresso. Então, eu queria saber qual será, então, o que é que falta, né, para o povo ir, ou será que a torcida do ABC realmente encolheu? Não gosta de Série B? Será que é isso? Além de não gostar mais de estadual, que antigamente gostava, agora também não gosta de Série B, só gosta de Série C ou de Série D, que não, acho que o ABC nunca participou de D, ele já ficou sem série, mas de D não. Não sei, né? Eu aguardo uma explicação a respeito disso. Ainda sobre o jogo de ontem, eu queria ressaltar, como eu não pude assistir, eu estava me deslocando, né, para uma festa e eu no carro ainda consegui sintonizar uma determinada rádio. É óbvio que eu não vou dizer qual foi a rádio, mas quem ouviu e quem ouve certas rádios aqui de Natal sabe a quem eu estou me referindo. É interessante como agora tem um determinado comentarista que está com uma rusga grande em relação a Leandro Campos. A gente começa a perceber nos pequenos detalhes. A semana passada, quando o América venceu de 3-0, esse comentarista falou que Leandro era muito prolixo, né? Tinha uma dificuldade muito grande de falar exatamente o que ele queria falar, enrolava para chegar no que ele queria falar. Eu já achei estranho, porque eu nunca ouvi esse comentário antes, quando o Leandro Campos era treinador do ABC, e esse comentarista já trabalhava lá na rádio. Aí, quando foi ontem, que eu só pude pegar realmente o fizinho dos comentários a respeito do jogo, aí eu achei interessante, porque foi justamente para comentar a entrevista de Geninho, o comentarista lá disse que Geninho é um técnico muito claro, que expressa logo o que ele tem para dizer, não fica enrolando.
Tá dada a dica aí, né? Começou a temporada de caça às entrevistas de Leandro Campos, que roda, roda e não sai do lugar, segundo esse comentarista. O que eu acho interessante é que eu acho que esse comentarista, ele não faz uma coisa básica, que é a autoanálise. Eu vou ser dura, né? Agora, normalmente sou, mas eu sou dura comigo mesmo, viu? Pronto, eu faço esses podcasts aqui, eu paro para ouvir, anoto os defeitos e tento melhorar nos próximos. Quando eu escrevo um texto, eu leio o meu texto, eu não escrevo e jogo ele lá, não. Eu leio, faço uma autoanálise, ó, não gostei disso aqui. Às vezes eu chego a ler duas vezes, que você lê a primeira para fazer uma edição rápida ali, de erros de português, né, de falta de lógica de alguma coisa. E depois que publico, às vezes eu ainda retorno a ler e acho defeitos, né? E tento melhorar esses defeitos para as próximas postagens. Mas parece que o comentarista não faz isso, ele não grava a sua participação, ele não ouve a sua participação. Porque eu vou dizer uma coisa, se tem uma coisa aqui em Natal, que é um 8 infinito, são os comentários dessa criatura. Porque rodam, rodam e não saem do lugar. É sempre a mesma coisa. Então, ele está reclamando agora de Leandro Campos, que é muito prolixo, roda, roda, para poder dizer uma coisa. Então, eu estou achando ótimo agora essa fase dos comentários aí a respeito dos jogos. Ninguém analisa mais tática, ninguém analisa mais o domínio da partida de uma equipe ou outra, o desempenho técnico de um jogador ou outro. Não, agora é analisar a entrevista e fazer a interpretação. Não é claro o suficiente você ouvir o treinador falando. Você precisa do comentarista analisando o que o treinador falou. O negócio está cada vez melhor mesmo pra gente, viu? É preciso muita paciência para ouvir essas coisas. Eu tive que ouvir porque era a única coisa que eu ia ouvir, mas normalmente eu não tenho paciência, não. Bom, encerrando então esse capítulo aí do jogo, eu vou falar agora a respeito da ótima entrevista, sempre, né? Ele é muito sincero. Eu coloco Judas Tadeu lá no ABC e Alex Padang no América, nesse nível de sinceridade. Não tem muita frescura para falar de determinados temas, não. É um povo que você pergunta, ele se der na telha, ele responde mesmo. Não vai ter arrodeio, né, de transformar, dourar a pílula, como a gente chama. Então, hoje a Tribuna do Norte traz uma ótima entrevista na sua página 4 de esportes com Judas Tadeu. Eu vou destacar aqui 3 passagens aliás, 4 passagens mas diretamente 3 passagens dessa entrevista, porque ele toca num ponto bem, bem sério. É tanto que o título da entrevista é uma frase sua que é: a melhor contratação é investir no grupo. Falando da situação financeira do ABC, falando da presença da torcida, mas eu vou destacar aqui algumas passagens. Numa delas ele fala sobre o time entrar em campo sem depender de torcida, já que a Série B tem cota de TV, tem patrocínio, né? É muito mais atrativa para você ter patrocínio. Então, o repórter perguntou se o ABC já chegou nesse estágio, né, de não precisar da torcida em campo. Aí ele diz, vamos lá literalmente: não, muito pelo contrário, todos sabem que o ABC foi obrigado a fazer uma antecipação de quase 50% de sua cota desse ano. Então, isso tem apertado o nosso orçamento. Eu tenho falado que a despesa do ABC é em torno de 1 milhão e 100 por mês. E a arrecadação é pouco menos de 800 mil. Então, está sempre se administrando um passivo e um déficit. Então, é preciso que haja essa compreensão. Eu tenho convocado os sócios do clube, os conselheiros, aquelas pessoas interessadas em comparecer à nossa secretaria, que lá se explica a verdadeira situação financeira do ABC, sem arrodeios e com muita transparência. O ABC é hoje o clube de menor orçamento dos que estão disputando a Série B, e estou dizendo isso com muita segurança. Estive em vários encontros, em várias reuniões, agora mesmo estivemos na CBF no seminário de 4 dias, e todos os clubes da Série B estavam presentes, e nós nos certificamos que realmente o orçamento é o menor. Mas, de qualquer maneira, o ano passado nós tivemos o acesso para a Série B com uma folha de R$350 mil, e teve clubes como Fortaleza com mais de 900 mil que não subiu. A gente entende também que o trabalho, às vezes, é mais importante até que um time caro, cheio de estrelas, etc. Acho que o planejamento que foi feito, Departamento de Futebol, com a participação de Geninho, tem sido cumprido à risca e acho que vai funcionar. Aí, mais à frente, tem uma pergunta sobre se ele trocaria o investimento em um novo atacante por um investimento no próprio grupo. Ele já teria dito isso antes, né? O que é que isso significaria? Ele diz:
é estar presente, investir é a premiação, é os salários. A gente reconhece que não tem conseguido ainda pagar os salários rigorosamente em dia, mas existe um atraso de 10, 15, 20 dias e a gente está apostando em regularizar essa situação. Foi esse planejamento que fizemos com o Geninho, com a comissão técnica, e a gente espera que a torcida e todos vocês da imprensa entendam essa realidade. Estamos investindo e acho que nesse momento a melhor contratação do ABC é investir no grupo, é investir na estrutura e apostar no que temos lá. Tenho certeza que vai funcionar. Aí ele fala que vai sortear o automóvel até para quitar a premiação do estadual, que parece que ainda está em aberto. Vão ser 150 senhas ao preço de R$1.000 cada. Vai ser lá no dia 31 na churrascaria Sal e Brás. Estão convocando sócios, torcedores, né, para adquirir essa senha. Baratinho, hein? R$1.000. E ele diz de quanto. Então ele disse que a premiação era de 340 mil, já conseguiram quitar um bom percentual disso, mas só vão conseguir fechar mesmo essa premiação do estadual com essas senhas do sorteio do automóvel. Aí a última pergunta é: quantos sócios o ABC precisa para navegar tranquilo na Série B? Ele diz: o ideal seria 10 ou 12 mil sócios. Estamos com a realidade hoje de 3 mil sócios aproximadamente. Eu, aproveitando a deixa de Judas Tadeu, fui lá conferir naquele ranking do futebol melhor, né, os sócios torcedores. O ABC hoje é o 34º, com 3.741 sócios. Aí o América, aí a dor é grande. Como o América despencou nesse ranking? Hoje ele é o 43º, tem 1.808 sócios. Já até aumentou, porque esse número era menor, era de 1.700 alguma coisa. O América, minha gente, já chegou a ter mais de 4 mil sócios quando estava lá em Goianinha. Mas uma ruma de administração sem futuro, especialmente essa última, que me desculpe Beto Santos e seus admiradores, mas especialmente essa última administração, que foi desastrosa, conseguiu destruir o número de sócios torcedores do América. E os sócios torcedores do América, em sua maioria, são sócios porque gostam do América. Não são sócios pensando em quem vai, qual é o jogo que vai ter acesso, que não vai ter. São sócios porque querem ajudar o clube. É tanto que eu vejo muita gente que é sócio e ainda assim compra ingresso para entrar na partida, para vocês terem ideia do nível de comprometimento dessas pessoas que se associam ao América. Mas por que o negócio piorou tanto assim? Porque o desrespeito com o sócio também foi muito grande, né? Vocês têm, para ter ideia aí, no ano passado, o América se debandou, tendo vendido sócio prêmio, sócio leste, sócio sul, sei lá quantos tipos de sócio. Todo baseado na estrutura da Arena das Dunas, resolveu que ia jogar a partir de então a Série C lá em Goianinha, né? Igualando todo mundo. É claro que isso irritou demais os sócios. Para a sorte do América, não é todo mundo que tem, vamos dizer assim, aquela motivação de botar o clube na justiça, porque normalmente se coloca e se recua, porque o amor fala mais alto, você tem pena do clube. Mas isso era caso até de indenizações graves aí para cima do América, porque ele não foi punido, né? Não estava sem poder jogar na Arena das Dunas. Ele levou porque ele quis, respeitando o contrato que ele tinha com os sócios dele. E aí, claro que esse tipo de postura levou muita gente a abandonar a Associação América como forma de punir o presidente que aí estava. Conheço muita gente que deixou de ser sócio, talvez volte agora. E a situação hoje do América é essa. Vai se recuperando aos pouquinhos, é verdade. Como eu disse, esse número era menor, já voltou a subir, mas ainda muito distante do que o clube já atingiu e do que ele pode atingir, porque tem potencial para muito mais. Eu sempre digo isso, tanto de ABC como de América aqui. Eu acho um absurdo que um estado desse tamanho, né, uma cidade que tem 700 mil pessoas ou mais, né, acho que são 700 mil eleitores, eu acho que a gente tem aqui. Natal chega a ter população flutuante de 1 milhão de pessoas, não consiga, o ABC e o América, que são os dois maiores clubes do estado, com projeção nacional, não consigam ter nem 5 mil sócios cada um. É uma vergonha, era para ter 10 mil no mínimo, realmente. Mas eu não sei que apego, que amor é esse que alguns torcedores dizem que tem pelo clube, se não vão nem no estádio, nem se associam, não ajudam de forma nenhuma, é muito complicado. E nem venham me dizer que é questão de crise financeira, porque a crise está aí para todo mundo, é verdade,
Mas certamente no universo de crise existem 10 mil pessoas que têm condições de pagar, por exemplo, no caso do América, R$ 35 por mês para ajudar o clube. Acho que o ABC tem outras categorias até mais baratas de acesso. Então, isso não é desculpa, é o que eu acho. Então, tá aí o desabafo de Judas Tadeu sobre a Gil. Se o ABC, que está na B, está assim, o América tem sorte de ter uma união maior de sua diretoria, né, os conselheiros, para botarem dinheiro lá do próprio bolso e conseguirem levar o clube sem grandes dívidas, pelo menos por enquanto. Até porque os salários da Série D foram feitos dentro de uma realidade bem apertadinha de orçamento, já que a Série D pode acabar de uma hora para outra para todo mundo. O América não está livre disso, não. São 6 partidas. Quem não se sair bem nessas 6 partidas já morre ali em junho, né? Não, começa em maio e acaba em junho a competição. Quem passar tem mais 2, para ver se avança mais 2, para ver se avança mais 2, para ver se avança mais 2, né? Então, é passo a passo. A qualquer momento você pode cair fora. Você não está garantido aí 3 meses, você não tem garantido 3 meses de competição, não. 3, 4 meses, que eu acho que acaba em setembro. Não tem, não. Então, é uma situação realmente complicada, difícil financeiramente, mas é o que se tem que se lidar com ela, não há outra forma. E a torcida do América, por exemplo, nesse jogo, o América até já lançou uma nota pedindo desculpas, mas o que se espera é que melhore esse acesso aí na Arena da Júnior. Na segunda-feira, certamente vai melhorar, porque não existe aquele projeto do domingo na Arena, que traz o mercado de pulgas, não sei o quê, e traz aquela excrescência de interditar aquela rua do lado, que a Arena poderia interditar aquela rua até a hora da saída do jogo. A hora do jogo acaba, o quê? 18 horas? 17h40, desinterdita pelo menos aquela parte da saída do estacionamento até a BR-101. Né? O outro trecho lá da Prudente continua interditado para o pessoal aproveitar, mas causa um transtorno grande ao trânsito, à saída, tudo. E não está na hora de desprezar quem tem condição de pagar 10, 15 reais para deixar um carro no estacionamento, não. E inteligência, né, a inteligência recomenda que se pense direitinho nisso aí. Então, na segunda, pelo menos, essa interdição não vai existir. Então, o livre trânsito de carros lá pelas ruas que cortam a arena. E eu acredito também que ninguém vai deixar para trocar ingresso de última hora, porque o jogo é em cima da hora de trabalho também. Se deixar, nem assiste o jogo. Vai ficar trocando ingresso, quem comprar o pacote aí que agora é R$ 60 para os 2 últimos jogos. Quem comprar o pacote e deixar para trocar de última hora, não vai nem ver o jogo, vai só trocar os ingressos. Porque o volume de gente chegando tudo na mesma hora por causa do trabalho vai ser muito grande. Então é preciso alertar também para isso. Bom, agora vamos falar rapidinho aqui de Série D, rapidamente sobre o que é que está acontecendo na Série D, porque é muito jogo, não dá para falar de nada. Olha, hoje estão 100% na Série D 3 clubes. O São Bernardo, que disputa o grupo A16. O Altos, que é o clube treinado aí pelo grande ídolo americano Paulinho Kobayashi, no grupo A4. E o Bangu, do também mito Roberto Fernandes, está 100% lá no grupo A13. Ainda buscam o 100%. No grupo A1, Princesa dos Solimões e Atlético do Acre, acho que jogam hoje. Hoje. Esse jogo é hoje. Ou um ou outro, né? Porque vão se enfrentar. No A2, o São Raimundo do Pará. No A3, o Rio Branco. No A5, o Guarani de Sobral. No A6, Parnaíba e Guarani de Juazeiro. No A8, esse jogo é na quarta, é o único jogo na quarta-feira. Fluminense e Atlético Pernambuco, quer dizer, só um pode chegar aos 100%. No A9, o Mecão, né? Aqui está disputando também esse 100%. E o Jacobina. No A10, nós temos o Ceilândia. No A12, Portuguesa do Rio de Janeiro e Itumbiara. No A15, o Operário. E no A17, o São José. Então, apenas essas equipes ainda buscam os 100%, mas hoje só 3 estão 100%. Uma do grande ídolo Paulinho Kobayashi, que é o Altos. Outra do grande mito Bangu, de Roberto Fernandes. E o terceiro é o São Bernardo. Vamos rezar que essa lista aumente hoje, pelo menos no A9, né, com o América,
se juntando aí a essas equipes que estão 100% na Série D. Agora vamos ao que interessa mesmo, que é o jogo de hoje. Sergipe e América, expectativa grande lá para esse jogo do Batistão. A boa notícia é que o jogo vai ser transmitido pelo EIMAX, ao vivo, para todo o Brasil. A transmissão começa às 15h45, né, com aquele preparativo lá do jogo. O América está convidando aí a torcida, quem não tem ainda onde assistir, que vá para o Pittsburgh da Prudente. Lá vai ter chopp duplo para a torcida do América. E olha, eu não bebo mais, né? De vez em quando ainda belisco alguma coisa. Uma das coisas que eu ainda aguento dar pelo menos um gole ou dois é esse chopp Amistel, que é uma delícia lá do Pittsburgh. Então hoje é chopp duplo. Vale a pena para quem não tem ainda onde assistir uma programação, que certamente tem muitos locais, né? O EIMAX está presente em quase todas as TVs por assinatura, Cabo, Sky, Net, Claro, né? Então, muita gente com a possibilidade de assistir, não é pacote fechado, né? É um pacote normal de TV por assinatura. Então, hoje o América vai ter todos os olhos do RN, até o pessoal, acho que do ABC, vai assistir esse jogo para dar uma secada aí no América. O Sergipe deve entrar em campo no 4-5-1, com Ferreira, Carlinhos, Alexandre, Fernando e Vicente, Ramalho, Giancarlo, Dinda, Cálice e Cajano. E no ataque, Tatu. Tatu já jogou aqui no América. Eu acho até que era Padang. Eu acho que foi 2013, logo no início, Tatu estava por aqui. Esse time do Sergipe, eu acho que Ferreira, Ramalho e Calisson, eu tenho a impressão que eles jogaram contra o América e tem esse cartel aí de 2 vitórias contra o América nesse ano. O técnico é Marcelo Vilar, que também já treinou o América, a gente já conhece o estilo de Marcelo Vilar. Meio campo bem truncado, time bastante truncado, tentando atacar pelas laterais. Jonatas até conversou sobre isso, o volante do América, nessa semana, porque ele foi treinado agora recentemente por Marcelo Vilar no Ferroviário. Então a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Muita posse de bola lá para o Sergipe. Vamos ver se o América vai deixar, porque aqui, pelo menos em Natal, o Muricy não teve sossego, não. O time do América, se não houver grandes modificações, né? Não acredito que Leandro Campos esteja pensando em mexer na equipe titular. Vai no 4-4-2 com Fred, Marcos Júnior, Cleiton, Paulão, Danilo, Jonatas, Robson, Guto e Cascata. E na frente, Jean Silva e Lucão, mas ele já treinou essa semana trocando Paulão por Dão. Essa é uma substituição que eu confesso que eu gostaria de ver. Paulão começou o ano assim bem seguro, mas também todo jogo agora ele dá uma falha, assim, uma insegurança, né? Passa uma não confiança em alguns lances que até assustam. Embora 90% do tempo ele joga muito bem. Mas como é um zagueiro, é o último recurso ali, pior que isso, só se fosse o goleiro, sempre a situação é de muito perigo quando ele apresenta uma falha. E eu acho até que foi contra o Sergipe aqui na Arena das Dunas que ele teve uma das piores falhas neste ano, que resultou no gol do Sergipe. Mas Idão tem uma impulsão muito boa, muito, muito boa mesmo, né? Não sei o resto, vamos ver como é que tá, como é que se entrosa. Outras opções, segundo os testes aí da semana, seriam as saídas de Jean Silva e Lucão para as entradas de o Ederson e Tadeu. Não sabemos se os dois ao mesmo tempo, se vai ser só um, né? Difícil até apostar, porque Jean Silva ele não teve muito bem, mas em compensação marcou muito, né? Teve uma disposição para correr impressionante no jogo. Era ele, Cascata e Guto, acho que estavam apostando quem corria mais no time na última partida. E ainda deu um passe para um gol, isso não pode ser desprezado. E ainda mais, quando precisou jogar como centroavante, lá como 9 mesmo, na hora que Leandro Campos tirou o Lucão, ele jogou e jogou até bem. Lucão é aquele centroavante que a gente espera mesmo, pesadão, e olha que ele marca muito a saída de bola. Eu gosto muito disso no atacante estilo pesado, que ele não dê sossego ao adversário, né, a saída da zaga do adversário, e ele fez isso muito bem contra o Muricy e ainda mostrou um ótimo poder de cabeça, um quase gol de cabeça em um gol num escanteio de Cascata de cabeça, a bola até distante do gol, e ele conseguiu dar o ângulo certinho, numa boa impulsão, para botar a bola no gol lá do Muricy. Então,
Eu não sei se de fato Leandro Campos vai ter coragem de fazer essa mexida de cara, né? Já que funcionou, o time está funcionando, eles vinham treinando, o Ederson e Tadeu acabaram de chegar, não sei se tem esse entrosamento todo para isso, sabem exatamente qual é a postura tática que Leandro Campos quer da equipe. Mas a gente só vai saber mesmo às 16 horas, quando o jogo começar, se de fato isso vai ser mantido dessa forma. O que é que a gente tem mais? Ainda tem uma coisa em relação a Leandro Campos. Primeiro que ele conhece demais o futebol sergipano, né? Ele tem ideia já do que é isso. A outra é Lucão. O Lucão ainda tem uma coisa a favor dele hoje. A famosa lei do ex. Porque Lucão jogou pelo Sergipe. Então, a gente pode ter a lei do ex, que é sempre muito eficaz no futebol. Pode ter hoje lá em campo, no Batistão, né? O Lucão marcando contra o Sergipe, sua ex-equipe. Mas a pressão em cima do Sergipe é muito grande. O Sergipe não fez campanha boa no estadual, não fez campanha boa na Copa do Nordeste, né? Mas especificamente no estadual não se saiu bem, é tanto que desmanchou a equipe, a exemplo do América. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. No caso do América foi bom, desmanchou, montou uma equipe que, pelo menos pela partida que fez contra o Muricy, é uma equipe extremamente confiável, uma equipe que dominou o adversário durante os 90 minutos, não correu grandes riscos e ainda impôs, assim, poderia ter feito 4, 5-0 com bastante tranquilidade lá na arena. Em nenhum momento o América passou, assim, algum sufoco do tipo, ai meu Deus, o time não tá jogando nada, tem que mexer. Muito pelo contrário. Então, passou bastante confiança, isso contra uma equipe que era tida como o bicho-papão do grupo, porque o Muricy foi a única que fez poucos reforços de tão bem que a equipe foi no primeiro semestre, ou nas primeiras competições do semestre. Já o Sergipe, então, modificou tudo, mas o Sergipe entra, então, muito pressionado por essa campanha ruim, pressionado por ter perdido do Jacobina, porque quem viu o jogo disse que ele dominou o primeiro tempo, poderia ter feito até mais gols, acho que até Leandro Campos comentou isso numa entrevista, e de repente deixou o Jacobina empatar e virar a partida. Não conseguiu segurar. Para completar, o ano passado, eu estava pesquisando na internet, as minhas pesquisas antes dos jogos, o Sergipe deixou a competição, a Série D, sem uma única vitória. Eu coloquei até isso na postagem hoje sobre o jogo. Ele saiu com parece que foram 4 derrotas e 2 empates. Então, não conseguiu uma única vitóriazinha em casa para dizer assim, ganhei uma, não. Então, já tem um histórico muito ruim na competição. A gente pensa que essas coisas não pesam, mas elas pesam. Ontem mesmo eu estava conversando a respeito de ABC 1, Vila Nova 0, o povo falando, né? Porque o Vila Nova estava muito bem na partida, teve chance de vencer no primeiro tempo, dominou o jogo, depois foi que o ABC chegou, não sei o quê. Aí eu disse, olha, o resultado não me surpreende, porque o Vila Nova nunca se criou contra as equipes aqui do Rio Grande do Norte. Quando eu comecei a torcer no estádio, eu achava isso uma enorme balela, quando o povo dizia assim, mas tem um tabu, mas porque fulano nunca venceu aqui, porque não sei quem é freguês. Aí eu dizia, mas os jogadores são outros. Mas ninguém explica isso no futebol, como dizia Hélio Câmara, são os deuses do futebol. Quando você tem uma escrita ruim, é muito difícil de você superá-la. Então, o Vila Nova, coitado, continua com a sua escrita ruim, enquanto os times do Rio Grande do Norte aqui. E o Sergipe, então, tem essa péssima escrita na Série D para tentar superar. O América não tem escrita nenhuma na Série D, ótimo, graças a Deus, espero que essa seja a única. Mas, então, o Sergipe entra contra tudo isso hoje lá no Batistão. É bastante pressão, vai pegar um adversário que está com a confiança crescendo e que sabe o que quer. O América sabe que a pressão virou combustível para ele, é o contrário. Quanto mais pressão agora, melhor, porque os jogadores estão aceitando a pressão como engrandecimento, como sinal de que o América é de fato a maior equipe que está nessa Série D e não pode ter outro resultado que não seja subir. Então é isso que se espera hoje lá de Sergipe e América, muita pressão.
um América mais confiante. O gramado, ninguém dá para reclamar, porque o Batistão não tem também essa tristeza do gramado, por exemplo, que eu vi aqui nos gols rapidamente de Jacobina e Sergipe. O gramado do Jacobina é aquele gramado pesadão, lentão, atrasa a bola, né? Parece até que o campo está molhado, de tanto que atrasa a bola, tem uns montes. Então, hoje não, hoje tem um gramado bom, não é um gramado de Copa do Mundo, como é a Arena das Dunas, mas é um gramado bom. O América tem a seu favor, a última vez que esteve no Campeonato Brasileiro, no Batistão, venceu, porque venceu Confiança lá, embora tenha perdido aqui na volta, mas eram outros treinadores, né? A história já tinha mudado, mas o América conseguiu uma vitória lá com Confiança, então é rezar que hoje consigam essa vitória contra... Eu estou apostando lá no empate, por tudo que envolve, até porque jogar em casa é sempre a obrigação do mandante vencer, embora Geninho não queira que a gente diga isso, mas é a verdade. Eu estou apostando ainda no empate por esse retrospecto, mas o América tem sim, mostrou sim empenho, desempenho, postura tática, equilíbrio técnico, né? Até quando você tem um cara mais caneleiro, como é o Lucão, você tem a compensação com empenho físico, de marcação, de tudo. Então, você não tem aquele cara que você aponta assim e diz, não, esse tem que sair porque ele não faz absolutamente nada. Não, você não tem isso no América hoje. Então, esse tipo de receita normalmente dá muito samba numa competição assim de tiro curto, que é a Série D. É muito curto. 6 partidas para definir se você continua e depois de 2 em 2 para ver se você vai passando. O América tem que pegar mesmo essa tradição, então essa confiança, esse equilíbrio que mostrou contra o Muricy e jogar tudo isso na conta da pressão lá do Sergipe para vencer essa partida hoje e começar a encaminhar com bastante tranquilidade sua classificação, o que pode até abrir mais alternativas para o treinador poupar jogadores, fazer testes de informações e outras coisas mais, né? Mas é só a segunda partida. Vamos ver o que é que rola hoje. Todo mundo na corrente positiva mais tarde. Para ver, então, o Mecão na tela do EIMAX. Se Deus quiser, trazendo uma vitória lá de Sergipe hoje. Bom, minha gente, é tudo por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado das informações aqui desse podcast, né? Vamos fazer fé que o Mecão, então, se junte aí ao Altos, ao Bangu e ao São Bernardo como 100% nessa Série D, porque já bota mais pressão ainda nos adversários. Vamos ver como é que vai se desenvolver, então, esse ABC de Geninho, de Judas Tadeu, que parece que, se pensar em contratação, é só daqui a 7 rodadas. Aliás, só a partir da 7ª rodada, segundo a entrevista de Judas Tadeu, e está até certo, porque tem que pensar em finanças primeiro, já que a torcida não tem ido a campo. E a torcida do América, que hoje não pode ir a campo, vai ficar na tela da TV ou vai colar o ouvido aí no rádio, vai fazer sua corrente positiva, porque essa Série D tem que ser só uma passagem para o Mecão. E vamos já nos preparar para o jogo daqui de Natal, né? Que é numa segunda-feira, vão logo preparando a sua programação, vão vendo quem consegue sair mais cedo do trabalho para compensar no outro dia, ou chegar mais cedo no próprio dia para sair mais cedo. O jogo é 7h30, é bom se organizar. E quem vai comprar o pacote, se organizar também para trocar logo seus ingressos antes da segunda-feira, para que a gente não tenha nenhum atropelo e não aconteça, não se dê motivo para a Arena dizer que a culpa é da torcida, né? Que não foi, só da torcida não, né? 90% dessa culpa foi de América e da Arena das Dunas. Mas vamos rezar então que todo mundo chegue cedo para que ninguém passe pela situação de só ver o segundo tempo, como aconteceu nessa primeira partida contra o Muricy. E olhem que perderam um grande primeiro tempo, né? Quem só pôde entrar no segundo. Então vamos rezar hoje para dar tudo certo lá em Sergipe e que o Mecão traga essa vitória. É tudo, convite para sexta, 7 da noite sobre outros assuntos, convite para o domingo, 10 da manhã, já preparando para esse jogão da segunda, América e Jacobina, já pode definir classificação e vamos rezar hoje. Até lá, minha gente, boa semana.